Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática. E hoje nós vamos abordar um assunto muito bom. Hoje nós vamos falar de razões, ou seja, de grandezas, tá? Diretamente proporcional e inversamente proporcional. Que ela é inversa, certo? Então olha só, quando a gente está falando sobre isso, nós temos que sempre estar olhando na regra de 3 e também na leitura, porque ela pode ser inversa e pode ser proporcional. Um exemplo, antes da gente estar na leitura, nós temos aí um objeto. Podemos dizer que o objeto cresce o valor, mas também cresce a quantidade. Então, isso aí é diretamente proporcional, porque cresce os dois junto. Um outro exemplo, nós podemos falar do combustível, do preço de qualquer coisa. Um exemplo, hoje, nós podemos falar aí numa feira. Dizemos que uma feira aí, você vai fazer a feira, há um tempo a feira estava bem, você chegava com bastante coisa, um valor baixo. Hoje está diversamente diferente. Por exemplo, o valor aumentou, mas a quantidade diminuiu. Então quer dizer que ficou inverso as coisas. Então aí nós temos uma razão inversamente proporcional. Por quê? Diferenciou. Uma subiu e a outra desceu. O que estava assim ficou o contrário. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos à aula. Então olha aí. O que são grandezas diretamente, tá? Proporcional e inversamente proporcional. Ou seja, ela vai dizer que é direta e inversamente proporcionais. Então a gente já falou sobre isso. Mas vamos lá. Para entender o que tornam grandezas direta ou inversamente proporcionais, é necessário observar as variações apresentadas por cada uma delas. Tá? A grandeza é o que pode ser medido. A grandeza não é objeto que pode ser medido, mas a medida que é possível ser observada nele. Como a distância, peso, velocidade, etc. As grandezas também podem ser verificadas em razões, como é o caso da velocidade, tá? Que é uma grandeza resultante da divisão entre distância e tempo, tá? Os quais, por sua vez, são outras duas grandezas. Tá, pessoal? Então, quando a gente fala isso, a gente vai falar, tá? Quando a gente fala de velocidade e tempo, a gente está falando aí naqueles exemplos. Você quer chegar de uma cidade a outra, tá? Você tem aí 60 quilômetros. Você sai numa distância de 60 por hora. Você vai gastar o quê em 60 quilômetros? 1 hora. Então, tudo bem, está dentro. Mas se você aumenta a velocidade, você vai gastar menos tempo. Ou seja, a velocidade aumenta, o tempo diminui. Então aí nós vamos ter uma coisa inversa. Tudo bem? Então vamos lá, continuando, tá? Então olha aí, nesse caso aí, a gente vai ver aqui um exemplo muito simples e fácil de ser entendido. Então observe aí, digamos que um automóvel se locomove, ele se locomova a 50 por hora, tá? Quilômetros por hora. Em um determinado período de tempo, percorra 100 quilômetros, tá? Se esse automóvel estiver a velocidade de 100 km por hora, dentro desse mesmo intervalo de tempo, o espaço percorrido por ele seria de 200 km por hora. Então aí nós vamos ver que a razão vai entrar, tudo bem? A razão entre a velocidade e o espaço percorrido desse automóvel pode ser avaliada em dois momentos distintos e possui resultados iguais. Então, nesse caso, a gente pode falar aí da razão e da velocidade. Então, observe aí que no primeiro momento, ele teve aí uma velocidade de
50 km por hora. Tá? Ele teve aí uma velocidade de 50 km por hora, aonde ele percorreu o tempo de 100 km. Então, observa aí. O próximo, nós vamos estar aí a 100 km por hora e já o outro seria 200 km por hora. Então, observe que na razão nós vamos ter 50 sobre 100, que é a mesma coisa, tá? Porque ele aumentou a velocidade e o percurso, tá? De 100 sobre 200, ou seja, nesse caso aí, se a gente for dividir 100 por 200, não dá para dividir. Porém, a gente pode dividir sim, tá? Que vai dar 0,5. Ou seja, nós temos que observar aí a divisão, como também podemos simplificar, tudo bem? Isso significa que as grandezas são proporcionais, porque você observa aí, 50 sobre 100 e 100 sobre 200, tá? Então, nesse caso, você não precisa ter uma grande variação. Você vai saber que aí a igualdade está sendo vista, tá? Então, nesse caso aí, vamos ver um exemplo. Em uma determinada prova, um candidato que acertou 12 questões recebeu um total de 39 pontos. Sabendo que o valor das questões é sempre o mesmo, o candidato que obteve 52 pontos acertou um total de quantas questões? Então aí dá pra gente matar a questão só em não olhar, né? Se a gente observar se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então vamos ao resultado. Então observe aí que ela é fácil, ela é diretamente, não é isso? Então observe aí, sabemos que a pontuação é diretamente proporcional à quantidade de pontos, certo? Porque se tem uma quantidade lá, vai ser aquela. A outra, se aumentar, também vai ser o mesmo resultado. Vai aumentar a quantidade de pontos. Então, nós temos 12 sobre 39, que é igual a x sobre 52. Mas da onde vem isso aí? Olha aí, voltando aqui à questão. Então, observe que dá para a gente fazer livre. O candidato acertou quantas questões? 12, tá? De 39 questões, tá? O outro candidato, ele obteve 52 pontos. Mas aí nós temos que saber quantas questões, tá? Então aí já dá para a gente saber como vamos trabalhar. Uma regra de 3 simples. Então aí nós vamos multiplicar o extremo pelo meio. O extremo, 39 vezes x, que é igual a 12 vezes 52. Então nós temos aí 12 vezes 52 é igual a 624. Então 39x é igual a 624. O que é que a gente faz? Isola o x e leva o 39 para a divisão. 624 dividido para 39 é igual a 16. Então aí logo vamos saber que a alternativa correta é a letra B. Então aí nós vamos saber que a pessoa acertou 16 questões, certo? Então vejamos aqui um segundo exemplo. O ângulo de um triângulo são proporcionais aos números 4, 5 e 6. Então, a medida do seu menor ângulo é de quanto? Temos aí 12, 36, 48, 60 e 72. Se a gente observar bem, pessoal, ele vai estar sempre numa multiplicação de 12. Então, podemos ver que nós temos aí uma regra de 3 simples, tá? Sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180. Tudo bem? E que 4 mais 5 mais 6 é igual a 15. Então, logo aí, ó, nós vamos perceber uma soma. Então, 15 será para 180, assim como 4 estará para o menor ângulo. Então, logo a gente vai saber. Então, 15 sobre 180 é igual a 4 sobre x. Multiplicamos aí
o meio, tá? Pelos extremos. Então, vamos lá. Os extremos, 15 vezes x, que é igual a 4 vezes 180. Então, nós temos aí, 15x é igual a 720. Isolamos o x, tá? E vai fazer 720 dividido para 15, que é igual a 48. Portanto, aí nós temos que a letra C é a alternativa correta. Então, vejamos aí que nós vamos ter um ângulo de 48 graus. Fica fácil, pessoal, da gente ver, tá? Esses problemas assim. Então, não fica tão difícil. A gente agora vai dar uma olhada num exercitando para a gente ver como é mais fácil ainda, tá? Além dos exemplos, o exercitando nos traz mais segurança. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha aí, um automóvel percorreu 272 quilômetros e consumiu um total de 32 litros de etanol. Supondo que esse consumo se mantenha o mesmo e que o tanque do carro tem capacidade máxima de 50 litros, tá? De etanol, nesse caso. Então, a quantidade de quilômetros que esse automóvel percorre quando está de tanque cheio é igual a quanto? Então, nós podemos observar aí, tá? Ele percorreu 272 quilômetros e consumiu um total de quantos litros? 32. Mas a gente já sabe, tá? Que a capacidade máxima de litros desse tanque aí é 50, então fica fácil da gente entender a regra de 3. Então, olha aí. Sabemos que o consumo e a distância são grandezas diretamente proporcionais. Seja x a quantidade de quilômetros que o veículo faz com 50 litros, tá? Então, temos que 272 dividido para 32, que é igual a x sobre 50. Então, nós temos aí uma regra de 3 simples. Então, vamos fazer a multiplicação, os extremos pelo meio. Então, nós temos 32x, que é igual a 272 vezes 50. 32x é igual a 13.600, ou seja, x é igual a 13.600 dividido para 32, que é igual a 425. Portanto, aí nós temos a alternativa E, ou seja, 425 quilômetros, tá? Então, pessoal, quando a gente vê um exercitando desse, a gente vê que é fácil e simples da gente entender uma questão, tá? Não é aquela questão complexa, é a gente trabalhar com aquela parte da simplicidade, saber se a razão ela é diretamente proporcional, ela cresce junto, ou ela tem diversidade, uma sobe e uma desce, tá? Que aí ela vai ficar inversa, tudo bem? Então a gente tem que sempre observar esses detalhes mínimos. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.